Olha, pessoal, a gente começa falando da Polícia Federal, que quer esclarecer com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, pontos sobre o rascunho de uma possível tentativa de invalidar o resultado das urnas. Nas buscas feitas na casa dele, na última terça-feira, os agentes encontraram uma minuta de decreto, que é uma espécie de um projeto, segundo o jornal Folha de São Paulo. O texto serviria para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar um chamado estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo era mudar o resultado da disputa presidencial do ano passado, que deu vitória a Lula. Eduardo Costa, bom dia para você. Como é que você viu esse achado aí na casa do ex-ministro? Bom dia para todo mundo. Estava vindo para cá hoje pensando, gente, eu não mereço isso numa sexta-feira. Estava dando uma escutada no noticiário. O homem foi operar o olho, operaram o olho errado do homem. Operaram o olho errado do homem. Operaram um olho, operou o outro. Aí eu vejo que o mesmo juiz que na pandemia mandava abrir tudo, contrariando tudo e todos, e que na manifestação, na retirada dos manifestantes ou dos antidemocráticos da porta da 4ª DR, mandou a prefeitura ignorar o código de postura e deixá-los lá, e que foi afastado, agora é o mesmo juiz que mandou minerar a Serra do Qual. Depois que 10 anos. Aí eu vou para Brasília e vejo o ministro Gilmar Mendes, que outro dia chorou ao ver a destruição no STF, dizer que esse achado na casa do ex-ministro exige muitas explicações, como se muitos votos deles, ainda que embasados na lei, não exigissem muita explicação para acalmar o povo brasileiro. E, por fim, antes disso, ontem noticiaram com ênfase que o presidente Bolsonaro gastou 27 milhões nos 4 anos de governo com o cartão corporativo. Aí depois descobriu que a Dilma gastou 40 e o Lula 60 no mesmo período. Aí a notícia baixou um pouquinho. Aí eu lembrei do Kertzmann, tudo igual. Por fim, esse achado na casa do ex-ministro. Faço minhas as palavras do meu querido amigo Enzo Menezes, que trabalha conosco no digital. É o golpe impresso e auditável. Ô, Mal Camargos, esse assunto caiu como uma bomba ontem no noticiário, uma espécie de projeto ali que tentaria reverter o resultado da eleição. Mas como que você olha para essa situação? É uma situação grave, não é? É para deixar de lado, precisa ser investigado? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes. Bem-vinda, Coronel Cláudia. A ciência política nos ensina, Júnior, que o eleitor age premiando bons governantes e punindo os maus governantes. Em outras palavras, governantes bem avaliados têm grandes chances de serem reeleitos e governantes mal avaliados têm grandes chances de perder a eleição. Bolsonaro chega, em julho, com menos de 1/3 de avaliação positiva. E sua equipe já sabia, então, que Bolsonaro tinha poucas chances de ser reeleito. Então, tem um roteiro construído aí. Todo o questionamento já feito desde a pandemia em relação ao funcionamento das urnas eletrônicas, as críticas ao TSE, já preparava o terreno para uma possível discussão dos resultados. É a mesma história de Donald Trump nos Estados Unidos. E agora, uma prova. A minuta encontrada com o ex-ministro Anderson Torres, um ex-ministro é alguém que é do primeiro escalão, ou seja, é alguém que tem absoluta confiança do chefe, é um elemento que demonstra a tentativa de ficar no poder, a revelia da vontade popular. Então tem sim que ser investigado, tem que ser compreendido esse processo, e se de fato essa era a intenção, cometer um crime contra a democracia, cometer um crime contra a vontade popular é cometer um crime em relação ao nosso Código Penal. E aqueles que são responsáveis por isso devem sofrer as consequências. Agora, felizmente, as condições não permitiram o uso. Não permitiram por quê? Pela eleição de um grupo forte ligado a Bolsonaro do primeiro turno, pelo apoio internacional que as eleições brasileiras tivessem e pelo reconhecimento dado por todas as instituições que não o presidente da República em relação a... Te perdeu mais uma vez o contato do com o presidente. Malco, a sua conexão falhou aí, deu uma falha. Volta aí pra gente, por favor.
Desculpa, Júnior, mas eu estava falando da legitimidade do processo dado por outros meios que não o presidente da República, que até hoje não reconhece o resultado, mas que, felizmente, as nossas instituições, organismos internacionais e o próprio resultado das eleições, dando uma grande força a representantes ligados ao Bolsonaro, coloca a validade de tudo o que aconteceu lá de outubro até hoje. E como não deu certo institucionalmente, a tentativa de tomar de assalto em Brasília no último dia 8. Ou seja, continuam tentando fazer valer, não fazer valer. Realmente o contato com o Malco hoje não está legal. A nossa técnica vai tentar restabelecer o contato. Coronel Cláudio Romualdo, quero convidar a senhora para a mesa de debate, dando bom dia e querendo a sua análise sobre esse assunto. Um assunto grave, tem que ser deixado de lado. Como é que a senhora lê esse assunto? Bom dia. Bom dia, Júnior, Ricardo, Eduardo, aos ouvintes, ao professor Malco, que eu tive o prazer de ter o primeiro contato agora. Olha, eu penso que tudo que a gente puder fazer para tentar diminuir o ambiente de beligerância que se estabeleceu no país é interessante. Só que, assim, eu não sou operadora do direito, embora seja bacharel em direito. Me formei na UFMG em direito e, assim, vejo os profissionais do direito em muita dificuldade hoje no país com relação àquilo que a nossa lei prevê. Então, com relação a qualquer circunstância em que você aponta a existência de um possível crime, você precisa apurar os fatos, você precisa dar o direito à ampla defesa e fazer qualquer especulação antes que os fatos sejam apurados. Isso é ruim, isso não colabora. Então, eu penso que o ideal é aguardar a apuração para ver quais serão as alegações e sinceramente, olha, a população, as pessoas que não concordam ou que não votaram nesse governo que agora assume, essas pessoas precisam ser ouvidas. Quem sabe agora, como o professor Malco falou, com um congresso que vem por aí, né, que tem um viés bem mais conservador, a gente consiga finalmente ter uma oposição inteligente no país. Porque antes, a oposição que se fazia aqui se eu não sou governo, eu sou contra. Não importa se a medida a ser tomada é a favor do país, se é boa para o país ou não. Então, vamos aguardar. Eu estou, assim, esperançosa que a partir de 1º de fevereiro a gente possa efetivamente ter um debate em prol do país com o Congresso e o Executivo. Olha, pessoal, deixa eu virar a página aqui, então. Você não falou ainda não, né, Ricardo? Como é que eu vou virar a página sem o Ricardo falar? Ô, Ricardo, arremata aí pra mim. Bom dia. Bom dia, Júnior. Ele já me deu cutucada. Assim, como assim? Isso, como é que eu não vou falar? Porque hoje é sexta-feira, eu tô no ritmo do Eduardo Costa, sabe? Assim, né? Aí eu vou ser mais informal. Então vai. Ô, Edu. Fala aí. Isso aí é o famoso batom na cueca. Porque antes a coisa estava no campo da especulação. Todo mundo sabia que havia um plano. Todo mundo dizia, todo mundo via os atos acontecerem. Agora, isso não, isso é materialização do fato. Está lá o documento, está escrito. O golpe está descrito ali. E a tentativa de golpe ocorreu efetivamente no domingo. Não tem mais o que se conjecturar que se era ou deixou de ser. O cara era simplesmente, à época, o ministro da Justiça. E não tem essa de dizer, não fui eu que escrevi. Bom, se não foi você que escreveu, na hora que você recebeu o documento, quem escreveu deveria ter ganhado voz de prisão. Eu guardei o documento e esqueci eu ia triturá-lo. Devia ter triturado na hora, gente. Não tem mais justificativa, é a materialização, é a prova material de que havia, sim, um plano para dar um golpe de Estado no Brasil. Ô, Júnior, o que me incomoda muito, mas de verdade, quando eu vejo essas coisas, leio essas coisas, é que é o seguinte, por que o meu direito como cidadão, como um cidadão, é maior do que o de 50 e tantos milhões de pessoas que votaram no presidente que foi eleito? Gente, eu nunca votei no PT, eu não gosto do PT. Desde 2002, quando eu comecei a me interessar por política, eu combato o PT. Agora é o seguinte, o que eu faço quando eu perco uma eleição? Vou para casa, choro na cama, que é lugar quente, e depois faço a boa oposição. Eu não posso querer, à força, depor um presidente e passar por cima de 50 e tantos milhões de pessoas, porque eu não sou melhor do que o conjunto da sociedade.